Evangelho de São Lucas, capítulo 13, logo no comecinho desse capítulo. Evangelho de São Lucas, capítulo 13. E esta passagem só se encontra no Evangelho de São Lucas. Os outros evangelistas não citam, só Lucas é quem trouxe esse trecho. Acompanha comigo, Lucas 13. Nesse momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles com os sacrifícios que ofereciam. Ele lhes respondeu: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que qualquer outro galileu, por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não, mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Então eu repito esse versículo 3, digo-vos porém, que, vou ler de novo, digo-vos que não, mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. É ou não é uma passagem intrigante, que cutuca a gente, que desperta a gente, que sacode a gente? Até para você poder entender melhor, eu vou explicar. O primeiro fato é este, que diz aqui: Pilatos mandou matar aqueles galileus, e o sangue deles se misturou com o sangue do sacrifício. O que era isso? Os judeus eram muito sérios. Nas coisas de Deus eles eram e são ainda hoje seríssimos. Nós, cristãos hoje, somos muito relaxados, muito mesmo. Em comparação com os judeus, nós somos relaxadíssimos. Um judeu não, ele é sério com Deus. Claro, alegre. Se você vê um judeu dançando e cantando os seus salmos, porque o judeu nunca reza paradinho, o judeu sempre reza com gestos. Até quando ele reza sozinho, ele fica, por exemplo, com a sua Bíblia assim, mas ele está com o corpo o tempo todo se movendo. A gente acha até esquisito, né? Mas o judeu está lá até com esse movimento do corpo para frente e para trás. Ele é incapaz de rezar paradinho. Os salmos, eles cantam dançando. Eles vão cantando salmo e vão dançando até naqueles passinhos deles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vão dançando e não param. São alegres, cheios da alegria do Senhor, mas sérios naquilo que fazem com o Senhor. Bem, um judeu nunca interrompia o sacrifício, porque o sacrifício é a Deus. Eles traziam as vítimas. Veja, não é o sacrifício da cruz que nós realizamos hoje, não é o santo sacrifício da missa, eram os sacrifícios antigos, em que se sacrificavam animais, pombas, ovelhas, cordeiros, bois. Aqueles sacrifícios eram ofertados a Deus. O sangue era derramado sobre o altar, queimavam as vítimas. Um judeu nunca interrompia o sacrifício. Por isso os inimigos pegaram isso. E muitas vezes eles vinham para atacar os judeus na hora do sacrifício. Entravam no templo, eles estavam realizando o sacrifício, então os sacerdotes estavam no altar fazendo o sacrifício. Os cantores estavam lá, aquele grupo grande de cantores, nunca eram poucos, cantando com aqueles instrumentos deles, as harpas, aqueles pandeirinhos,
aquelas espécies de chocalhos que faziam som como se fossem de sininhos, estavam lá cantando e tocando, o povo participando. Os inimigos entravam de repente no templo, nenhum deles reagia, nenhum deles fugia, nem o povo que estava lá enchendo o templo, eles não se moviam. Veja bem, nem o povo, muito menos os cantores, que continuavam a cantar. Muitas vezes vinham os soldados, transpassavam os cantores com espada, com lança, cravavam a lança no peito dos cantores e eles não paravam. Um estava cravado e morria cantando, e o outro continuava a cantar, não parava. Daí os inimigos ficavam com mais raiva e iam atingindo cada um. Imagina os nossos cantores, os nossos músicos. Se viessem os inimigos e começasse a passar cada um de vocês, você de saxofone na boca, e o inimigo viesse com uma lança no seu peito, não é? Eu tenho certeza que nós estaríamos todos correndo, apavorados. O judeu não. Especialmente os levitas que rodeavam o altar e os sacerdotes que faziam o sacrifício, eles não paravam, porque eles estavam diante de Deus. Na hora do sacrifício, o templo todo era envolvido pela presença de Deus. Por isso, eles estavam com Deus, eles não interrompiam. Foi isso que aconteceu. Eles estavam celebrando o sacrifício. Pilatos mandou que fossem lá para acabar com aquela revolução. O que fizeram os soldados? Aproveitaram a hora do sacrifício, entraram e fizeram toda essa chacina. Então, como disse Jesus no Evangelho, o sangue deles misturou-se com o sangue do sacrifício. Portanto, essa foi uma notícia pavorosa. E eles foram contar para Jesus, tintim por tintim, do que havia acontecido. O que Jesus fez? Em vez de se alarmar, Jesus devolveu para eles uma coisa seríssima. Veja bem, pensais que esses galileus, cujo sangue se misturou com o sangue do sacrifício, vocês pensam que eles passaram por isso porque eram mais pecadores do que qualquer outro galileu? Digo-vos que não, disse Jesus, mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E daí um outro exemplo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Interessante, lá em Jerusalém havia a torre de Siloé, muito alta, muito grande. Para eles era uma torre altíssima. E essa torre caiu. E caiu num dia de aglomeração. Imagine a Aparecida cheia, ou aqui a Canção Nova cheia. E uma dessas torres que temos aí, por exemplo, sustentando as caixas d'água, caísse por cima do povo. Meu Deus, que terrível. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. E o que disse Jesus? E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Gente, passando para coisas da nossa atualidade, todos nós nos lembramos bem o que aconteceu no dia 23 de setembro do ano 2001, quando justamente aquelas duas grandes torres, não é? Daqueles dois prédios, aqueles prédios gêmeos nos Estados Unidos, em questão de minutos, esboroaram, implodiram os dois prédios. E quanta gente morreu ali soterrada, e quantos outros foram atingidos? Jesus pergunta: os dos Estados Unidos, os americanos, e aqueles que estavam lá naquela hora, e aqueles que morreram soterrados, eram mais pecadores do que vocês?
Jesus mesmo responde: não. Mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Jesus podia dizer para nós também assim. Vocês viram o que aconteceu depois no Afeganistão? Aquela guerra, aqueles bombardeios. Quanta gente morreu? Quantos civis, quantas crianças morreram? Você acha que pelo fato deles serem árabes, de haver entre eles pessoas violentas, que talvez foram culpados desse atentado, vocês acham que eles são mais pecadores do que vocês? Vocês acham que eles são piores? Vocês acham, eu sei que em português está errado, só para você entender, são mais maus do que vocês? Não, eles não são mais maus do que vocês, eles não são piores do que vocês. Pelo contrário, se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Gente, Deus há muito tempo vem falando ao mundo. Eu lembro que uma semana depois daquele acontecimento, eu estava aqui, nós tivemos um grande cenáculo do Vale do Paraíba, aqui, nesse lugar. Era uma semana apenas de distância. E eu pude dizer às pessoas naquela ocasião: Deus está gritando para a humanidade com o fato acontecido no dia 23 de setembro. E naquela ocasião, era uma semana só atrás. Já passamos vários meses. Mas o grito de Deus está nos ares ainda. Claro, eu quero explicar para você, não foi que Deus causou aquilo. Deus não é terrorista. Nem Deus se utilizou dos terroristas. Não, os terroristas fizeram. E fizeram por quê? Por causa de todo o ódio que existe no mundo. Por causa de toda a violência que existe no mundo. Por causa de toda a desunião. É fruto do pecado. Mas com esse acontecimento, Deus está gritando do jeitinho que Jesus gritou. Não pensem que eles são mais pecadores. Não. Vocês também são. Se vocês não se converterem, todos perecerão do mesmo modo. E veja, não é uma ameaça que Deus vai castigar, porque às vezes a gente pensa, bom, Deus vai castigar porque a gente errou, porque a gente pecou. Não, não se trata de castigo de Deus. Pelo contrário, é o castigo do próprio pecado. Ainda ontem eu falava a vocês na palestra que a expressão de São Paulo é precisa a expressão dele. O salário do pecado é a morte. E eu explicava, o que é o salário? Salário é aquilo que se paga por aquilo que a pessoa fez. Você fez um trabalho, você fez um serviço. Você fez para mim uma mesa de madeira, você é marceneiro, fez uma mesa. Eu pago para você pelo seu serviço. Você é boleira, você faz salgadinhos, você fez um bolo de aniversário para mim, você fez uns salgadinhos para a festa, você fez, eu pago por aquilo que você fez. Eu dou o dinheiro correspondente àquilo que você fez. E São Paulo se expressa assim: o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. E veja, não é Deus quem paga é o próprio pecado. O Senhor está dizendo para nós que o mundo está passando, desculpe a expressão, por tantas desgraças por causa do pecado que está no mundo. A gente vê que a natureza está completamente transtornada. Você viu as chuvas e as enchentes do começo desse ano. Você viu que nesses dias de janeiro, que são os meses da metade do verão, portanto o mais forte do verão, viu os dias que nós passamos? Até gente com agasalho. Ontem eu fiz a palestra com agasalho, hoje estou aqui de manga comprida. Não é que seja frio, mas onde é que está o calor do mês de janeiro? Enquanto que no hemisfério norte, gente, eles estão passando um frio terrível. É Deus fazendo isso? Não,
é a própria natureza, revoltada pelo mau uso que estamos fazendo dela. E vou explicar bem isso, porque a natureza toda foi criada por Deus para servir os homens, filhos de Deus. A natureza existe, a terra, o ar, o firmamento, as árvores, as águas, tudo isso, a natureza foi criada por Deus para servir ao bem, enquanto que a natureza está sendo palco para todos esses males. Além das guerras e da indústria da guerra, todas as coisas terríveis que acontecem, deixa eu só dizer para você o seguinte: as indústrias mais rendosas do mundo, portanto, da qual tiram mais dinheiro em lucro, são, primeiro, a indústria do cigarro. Você sabe quantos cigarros se fabricam no mundo? Quantos cigarros se vendem no mundo? E quanto essas agências, essas empresas ganham com o cigarro? Então, em último lugar, entre as indústrias que mais lucram, é a indústria do cigarro. Depois, que lucra mais ainda, é a indústria do álcool. Todas as bebidas alcoólicas, desde a cerveja, é só ver as propagandas da cerveja, né? Para ter aquelas propagandas, vai dinheiro. Quer dizer, o pessoal bebe tanta cerveja que dá para fazer aquelas propagandas que são de altíssima qualidade e ao mesmo tempo moralmente terríveis. Dá vergonha de ver as propagandas que fazem. Eu não sei como você, como cristão, aguenta ver aquelas coisas numa boa. A profanação que eles fazem, inclusive da mulher. Se mulher fosse aquilo que eles estão mostrando, se mulher e cerveja são sinônimos, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Onde é que estão as nossas mães? Onde é que estão as nossas esposas? Onde é que estão as nossas irmãs? Eu diria até mesmo as nossas noivas e as nossas namoradas. Mas além da cerveja, da cachaça, da pinga, do uísque, do vodka e todas as outras bebidas alcoólicas, é uma indústria também rendosíssima, mas veja que consequências, gente. Quem já teve um pai alcoólatra, um pai que bebe, quem teve mãe alcoólatra, porque há muitas mulheres alcoólatras também, que não dão tanto na vista como os homens, que vão para os bares, que caem na rua, mas as mulheres também. Desculpe citar, né? Mas a Eliana, que agora há pouco orou com vocês, ela mesma dá esse testemunho, quando ela, vários anos atrás, bem nova ainda, tudo que ela passou no campo da bebida, não é verdade, minha filha? Dá um cheguinho aqui, você não precisa repetir tudo, mas só para vocês verem que não são só os homens, são as mulheres também. Quando eu tinha 15 anos, eu tive todo o envolvimento com bebida, porque comecei a sair nova com essa idade, né, com os amigos, e nos barzinhos onde eu ia, eu bebia. E quando eu não tinha fora de casa, quando eu não tinha na rua, que minha mãe às vezes não deixava eu sair, eu bebia dentro de casa, naqueles barzinhos que tinham dentro de casa. E aí eu fiquei dependente disso, tanto que eu bebia todos os dias, dando uma doença em mim, a gastrite aguda e uma hemorroida interna, que as paredes do intestino estavam todas perfuradas de tanta bebida, e eu só tinha 15 anos. Chegou várias vezes a coma? Sim, todos os finais de semana que eu saía de casa, meus pais ligavam para minha casa, para meus pais irem me buscar no barzinho, porque eu estava caída e eu precisava ir para o hospital para tomar glicose. Porque você corria o risco e algumas vezes entrou em coma alcoólico? Foi. E quase todas as vezes. O que é coma alcoólico? Você não tem noção de nada, você perde todos os sentidos. O estágio maior que eu cheguei foi de ter bebido álcool, e aí álcool de cozinha. Então eu não tinha, perdia visão, perdia respiração e convulsão. E era todo, a maioria das vezes era assim. Deixa eu dizer então, vendo uma menina como ela, que viveu isso, vendo outras mães, eu me lembro direitinho de uma senhora aqui em Lorena, que
veio me trazer um presente. Era em dinheiro. Ela disse: eu estou lhe dando esse presente, e todos os meses eu vou dar essa importância, porque era o tanto quanto eu gastava em bebida. Porque, disse ela, eu me tornei alcoólatra, meu marido sabia e ele não gostava, meus filhos sabiam e não gostavam. Até disse ela, eu não saía para beber, eu bebia em casa. Eu praticamente obrigava meus filhos a irem comprar bebida, então eu pedia para amigas irem no bar e comprar bebida para mim, e eu vivia escondendo, disse ela, porque meu marido não gostava, não queria que eu bebesse. Eu escondia a bebida nos lugares que eles menos podiam imaginar. Até disse ela, às vezes eu esquecia onde é que eu tinha guardado a bebida, tão bem eu guardava. E disse ela, todos os dias, quando meu marido chegava, quando meus filhos voltavam do serviço da escola, eu estava bêbada. E me disse ela, graças a Deus foi pela Canção Nova, foi pelas pregações da Canção Nova, pelas orações que eu consegui deixar. E até disse ela, eu levei um susto quando eu vi que no fundo do quintal havia tantas garrafas, que eu juntei todas elas e vendi no ferro velho. E disse ela, deu um grande lucro, e que eu dei também para a Canção Nova o dinheiro das garrafas do vasilhame que eu tinha na minha casa. Então eu digo, quem tem filho, marido, irmão, irmã que bebe, sabe o estrago que faz a indústria da bebida. Mas ao mesmo tempo, gente, não sou eu dizendo, são os entendidos que dizem que a outra indústria, depois do cigarro, que mais lucra, que portanto recebe mais dinheiro, é a indústria do álcool. Obrigado. Depois da indústria do álcool, é a indústria da prostituição, que na verdade é uma verdadeira indústria. Indústria de mulheres, indústria de homossexuais, que são praticamente instrumentalizados. E muita gente ganha em cima disso, ganha em cima de mulheres, ganha em cima de homossexuais, com os hotéis, com os motéis, também com o tráfico de mulheres e com o tráfico de homossexuais. Infelizmente, gente, a nossa fama de brasileiros e brasileiras é terrível no exterior. Nos países da Europa, como na Itália, como na França, a quantidade de mulheres, portanto, de moças, de meninas, de filhas de nós brasileiros, são mandadas por essas indústrias, verdadeiras indústrias, fazendo tráfico, assim como se faz tráfico de droga, se faz tráfico de mulheres, que vão para esses países para a prostituição. Mas da mesma forma, o tráfico de homossexuais, que vão para a Espanha, que vão para a Itália, que vão para a França, que vão para a Alemanha. A nossa fama é terrível lá fora quanto a isso. E os entendidos mostram que este é um outro tipo de comércio, de indústria, que dá muito dinheiro. E na ordem vem fumo, cigarro, bebida, prostituição. Nós estamos subindo. Então, em quinto lugar, cigarro. Em quarto lugar, bebida. Em terceiro lugar, prostituição de homens e de mulheres. Em segundo lugar, a droga. Eu nem preciso ficar dizendo. E o desastre, gente, que é os nossos filhos se drogando, as nossas crianças, porque são verdadeiras crianças, comprando e usando crack, além dos outros tipos de droga.
E ao mesmo tempo o rio de dinheiro que corre neste tráfico, neste comércio, nesta verdadeira indústria da droga, que eu nem preciso especificar tanto. E quanta desgraça causando a nós, as nossas famílias, a pai, a mãe, quem teve, quem tem, filho, marido, irmão, irmã, que se droga, pode calcular, já experimentou que desgraça é essa. Claro, Deus tem solução, mas qual é a solução? É essa que Jesus está dizendo: se não vos converterdes. E você sabe que já na indústria da prostituição, o aborto corre solto. Desculpe, não é só camisinha que sai, mas aborto corre solto. E na verdade, gente, esse é um pecado que brada ao céu. A quantidade de crianças abortadas no ventre das mães, de muitas mães muito novinhas, com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos, com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos, com 18 anos, com 20 anos, e mais ainda com 21, 22, 23, quando elas já são mais senhoras de si mesmas, mas há aborto de meninas de 12 anos. E na verdade você sabe que isso é assassinato, porque é matar uma criança no ventre da mãe. Isso brada ao céu. E na verdade quem comanda isso é o príncipe deste mundo, porque ele é assassino desde o começo e ele quer matar, assim como ele quis, através de Herodes, matar Jesus, e como não conseguiu matar Jesus, matou todos aqueles inocentes, todos os meninos, e na verdade no embrulho foram meninas também, com menos de 2 anos. Correu sangue em Belém e nos arredores naqueles dias. Gente, mas o mesmo sangue continua a correr nos nossos hospitais, nas nossas clínicas por aí, e a sanha de quererem cada vez mais aprovar e legislar, legalizando o aborto, que na verdade é assassinato. E a primeira indústria e comércio que mais lucra no mundo é o das armas. Talvez você nem soubesse disso, né? A fabricação de armas e a venda de armas para os países da África, para os países da Ásia, indo para as mãos dos africanos, para a mão dos árabes, em todos aqueles países, indo para a mão dos guerrilheiros da Colômbia e todas aquelas regiões, indo para a mão de bandidos, de assaltantes, de sequestradores, também no Brasil, que têm e usam armas potentíssimas, e vocês sabem muito bem disso. A imprensa continuamente está falando a respeito disso, e não fala tudo. Vocês estão vendo o que a nossa humanidade está fazendo, a loucura que nós estamos cometendo, e é isso que Deus grita: se vocês não se converterem, todos vão perecer do mesmo modo. Porque se não perecerem com aquele prédio que desaba, vocês vão morrer, e os seus filhos vão morrer, nas guerras e nas guerrilhas espalhadas por esse mundo, dando lucro para muita gente. Vão morrer nas drogas, e na verdade, gente, é um projeto, é um plano de matança. Nós estamos sendo dizimados. Sabe o que é dizimar? Era uma expressão usada nas guerras, era uma expressão usada para os prisioneiros. Dizimar vem de matar 1 entre 10. Quer dizer, conta, tem não sei quantos presos. Então conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º, pum, mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pum, e mata. Dizima, quer dizer, de 10 em 10, vai tirando. Nós, na nossa humanidade, estamos passando por uma dizimação. Os nossos filhos estão sendo dizimados na indústria das drogas, na indústria da prostituição. Quanta gente morrendo por causa disso, além dos abortos, na indústria da bebida. A Eliana, que acabou de falar para vocês, se continuasse, o que ia acontecer com ela? Ela ia morrer, num desses comas ela ia morrer. E veja bem,
Onde é que está a solução? A solução está na conversão. Graças a Deus, a Eliana teve a graça da conversão. Os pais estavam orando continuamente, o pai e a mãe oravam continuamente por ela. Como ela tem contado, no dia que ela entrou também em coma alcoólico, porque ela bebeu álcool, como ela acabou de contar, voltou para casa quase de madrugada. Mas assim mesmo, graças a Deus, ela foi para o encontro no sábado cedo, e quem estava dando esse encontro era o Padre Léo. E num momento da manhã ainda do encontro, para onde ela foi quase sem condições, porque na véspera ela estava em coma alcoólico, na oração da cura interior, a Eliana chorou, e quando o Padre Léo disse que agora cada um busque alguém que represente a pessoa que você precisa perdoar e a quem você precisa pedir perdão, procura uma pessoa que signifique. Ela foi, mas logo depois, quando o Padre Léo disse, agora muda, procura uma outra pessoa a quem você vai pedir perdão, a quem você vai perdoar, ela se vira e vê entrando no salão onde estava acontecendo o encontro, o pai e a mãe dela. E aí são os três que se abraçam e choram, e começou toda a conversão da Eliana, porque Deus é capaz de fazer, e Deus pode mudar toda essa situação, gente. A vitória e a última palavra não está na indústria, nem do fumo, nem do álcool, nem da prostituição, nem das drogas e nem das armas. A última palavra é de Deus. Somente que, para que isso possa ter resultado, é preciso que nós nos convertamos. É preciso que nós nos convertamos, que na verdade nós queiramos nos converter, como disse a palavra de Jesus. E por que se converter? Porque na verdade, gente, é o tema de todo acampamento. Nós somos de Deus. Por isso nós temos que estar no território de Deus, na praia de Deus, no terreno de Deus. E é aí que nós devemos viver, não nas outras praias, não nas outras terras. Nós precisamos viver nas terras de Deus, como dizia ontem o Dom Alberto, contando aquele fato, né? Lá da região dele, nas terras de Maria, nas terras de Nossa Senhora. É nessas terras que nós precisamos viver. Gente, está na hora de nós darmos um não ao pecado. Nós não estamos falando dos outros pecadores, não, estamos falando de nós. Até existe uma frase usada muito nos cursilhos de cristandade, que é essa: os maus não são bons, porque os bons não são melhores, e os melhores não são ótimos. Os maus não são bons, porque os bons não são melhores, e os melhores não são ótimos. Nós infelizmente aceitamos ficar assim no mínimo grau. Vou à missa, vou a um grupo e tal, mas a minha vida é uma vida pagã. A minha vida não é serviço a Deus. As terras onde eu ando não são as terras de Deus, não são as terras de Nossa Senhora. Eu ando em todas essas terras, em todas essas praias, e o Senhor está dizendo para todos nós, Ele gritou para nós no dia 23 de setembro, se vocês não se converterem, todos haverão de perecer da mesma forma. Ou será uma explosão, ou será um homem-bomba que vai explodir, um ônibus que vai explodir uma loja. Vocês viram o que aconteceu, está acontecendo na Argentina, entrando em supermercados, entrando em bancos e saqueando tudo. Gente, onde é que vamos parar? É o próprio Jesus dizendo, também no Brasil. Se vocês não se converterem, se vocês continuam nessa situação, onde existem 100 milhões de batizados, porque são católicos, são batizados, mas não são evangelizados, e vivem levando flores a Iemanjá em todas as passagens de ano, e fazendo todas as práticas que têm feito, e vivendo uma vida prostituída, uma vida no álcool, uma vida nas drogas, uma vida de
de devassidão, onde as famílias não se entendem, onde todo mundo xinga, onde todo mundo grita, onde todo mundo briga, se as traições continuarem, se as infidelidades continuarem, se os adultérios continuarem, se os namoros continuarem a ser como são, se as pessoas continuarem a se odiar e não quererem se perdoar, se as pessoas continuarem cultivando os seus ressentimentos, as suas mágoas e daí os seus rancores, diz Jesus, todos havereis de perecer. Se não for com uma bomba, é com uma úlcera gástrica, é com uma úlcera no estômago, uma úlcera no intestino. E Deus diz, não sou eu que vou castigar, é o próprio pecado. É o pecado que vai causar essa úlcera, é o pecado que vai causar esse câncer, é o pecado que vai causar essa AIDS. O Senhor está gritando, convertam-se, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Gente, crer no Evangelho é crer no Evangelho. Se eu creio que vocês me pegam se eu pular aí, crer é eu ter a coragem de pular, porque eu tenho a certeza que vocês me pegam. Só não vou fazer, porque seria espetáculo demais. Mas que vocês me pegariam, me pegariam. Crer é isto. E é preciso crer no Evangelho. É preciso crer que a palavra de Jesus, ela funciona. E como funciona, meu Deus do céu? Hoje o Senhor está dizendo para todos nós, o reino de Deus está próximo. Se lá no tempo de Jesus, de João Batista, estava próximo, imagine agora nos nossos tempos. O reino de Deus está próximo, por isso convertei-vos e crede no Evangelho. Você diz, mas eu não sou tão pecador assim, mas eu volto à frase, os maus, os drogados, os prostituídos, os homossexuais, as lésbicas, os traficantes, os assaltantes, sequestradores, os estrupadores, continuam sendo o que são, porque os bons não querem ser melhores. Porque, gente, a qualidade de vida e de vida espiritual é transmissível. Se todos nós ficamos lá na praia, lá embaixo, na planície, os que estão, deixa eu falar assim, abaixo de nós, estão enterrados. Somente quando os bons aceitarem ser melhores, quando eles consentem em subir um degrau, é que os que estão lá embaixo, na droga, na bebida, na prostituição, nos assaltos, no crime, é que esses vão subir um pouquinho e deixarão de ser maus e serão bons. Somente quando os melhores aceitarem ser ótimos, em outras palavras, aceitarem ser santos, é que a fileira que vem atrás, de melhores, de bons e de maus, vai subir. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Gente, na vida também é por graus, é por degraus. Se nós que temos a graça de já sermos convertidos na nossa primeira conversão, nós não podemos parar no degrau em que estamos, temos que subir os outros degraus, rumo à santidade. Para quê? Para que todo o restante do mundo venha atrás, subindo, 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 subindo cada vez mais. Os maus não são bons, porque os bons não são melhores, não querem ser melhores, preferem ficar sempre simplesmente bonzinhos. E aqueles que são melhores, infelizmente não aceitam ser ótimos, não aceitam ser santos, preferem ficar no melhorzinho. Hoje o Senhor está gritando para nós, eu preciso de você santo, eu preciso de você santa, e ponto final. Nem é mais ou santos ou nada, é ou santos e terminou. Agora deixa eu dizer, vou dar uma do Dunga, né, que sentou aqui com as meninas, né? Ficou tão bonito ontem, parabéns. Estava lá em casa acompanhando, babando, né? Eu babo pelos meus filhos, ainda mais pelas minhas filhas. Foi lindo, né? Estão cantando bem, estão ou não estão? Estão, muito bem. Então, ótimo, obrigado.
para nós termos uma conversa assim, tu a tu mais séria. E por que é que então você continua se utilizando dessas indústrias, que são as mais lucrativas do mundo inteiro, mas causando tanta desgraça? Por que é que você continua dando lucro para a indústria do cigarro, que já deu câncer para tanta gente e outras doenças? Por que é que você continua dando lucros para a indústria da bebida, da cerveja, da pinga, da cachaça, do uísque e outras bebidas, causando não sei quantas desgraças? Talvez dentro da sua família, Até quando você vai conservar os seus barzinhos como lugar privilegiado dentro da sua casa? Já viram que a gente pega o melhor lugar da sala e lá põe os benditos barzinhos? É até bem atraente, para acontecer aquilo que aconteceu com a Eliana. Quando ela não saía, tinha bebida em casa, no barzinho tinha bebida. Era só chegar lá, com gelo ou sem gelo. Ela se embriagava na cara do pai e da mãe, que nem estavam desconfiando que eles mesmos estavam patrocinando álcool, bebida para a própria filha, que toda semana acabava entrando em coma alcoólico. Até quando você vai continuar dando lucros e causando desgraça? Eu gostei do radicalismo do Padre Léo, que disse no passado, dizia ele, eu gostava demais de uma cervejinha. Até os meus amigos sabiam, quando eu ia visitá-los, que eu gostava, então já colocavam na geladeira uma garrafa, pelo menos, de cerveja, bem gelada, porque quando eu chegasse, eu queria ter a garrafa geladíssima de cerveja. Até o pessoal conhecia a marca que eu gostava e punha daquela marca, não vou dizer a marca aqui, para fazer mais propaganda para eles. E o Padre Léo disse, depois que ele começou com Betânia, depois que ele viu em Betânia os estragos que a bebida faz, até dizia ele, é tudo droga, tanto o crack e a cocaína são droga, como o cigarro e como o álcool, e todos eles causam dependência. E ele explica, e a própria CNBB explicou muito bem na campanha da fraternidade do ano passado, 2000, que são chamadas drogas lícitas, legalizadas, mas que são drogas. Talvez você não se drogue, mas você fuma. Talvez você não se drogue, mas bebe. E talvez você se drogue. Até quando você vai continuar dando patrocínio, lucros para essa indústria que está causando morte e desgraça na humanidade inteira e muito perto de nós? Muito perto de nós. Gente, Deus está esperando de mim e de você hoje desta vez é para valer. Eu não sei onde é que está te pegando, se é no cigarro, se é no álcool, qualquer tipo de álcool, se é no seu namoro, no seu noivado, porque talvez você não participe da indústria da prostituição, mas você está fazendo prostituição doméstica, onde você usa e abusa do corpo, ou da sua namorada, ou a namorada usa e abusa do corpo do seu namorado. Até quando? Até quando? Até quando? Talvez você não faça indústria e comércio de armas, mas quando é que você vai mudar radicalmente e deixar essas brigas, esses xingos, esses gritos na sua casa, essa cara feia, esse rancor, esse ressentimento, esta mágoa? Até quando você vai continuar isso? Gente, tanto é guerra, a guerra que aconteceu no Afeganistão,
As guerras que estão acontecendo na África ainda hoje, as guerrilhas que acontecem ainda na Colômbia, são tanto guerras essas, como a Guerra Fria que a gente faz dentro de casa, não falando com o pai, não falando com a mãe, não falando com o irmão. Até quando você vai ficar nessa? Porque o próprio Jesus disse: se não vos converterdes, todos vós igualmente havereis de perecer. Porque mais do que nunca o pecado quer dizimar. E o príncipe desse mundo, que é assassino desde o começo, quer dizimar. Pula fora, sai disso, sai desta, seja qual for a sua. Eu sei que o Senhor está cutucando você, não dê desculpas. Ah não, e tal, que mal tem? O padre está falando aí, mas que mal tem eu fazer isso? Não sei qual é o seu, se é cigarro, se é bebida, se é sexo, o que é, se é revista pornográfica, se é vídeo, se é música sensual, que você gosta daquele conjunto, gosta daquela dupla sertaneja, gosta daquela banda pesada. Até quando? Até quando? Até quando? O Senhor está dizendo para você: hoje eu preciso de você, dessa vez é para valer. E eu estou pedindo ao Senhor que dê a cada um de nós, que dê para você a graça de um arrependimento, de uma conversão, que você queira conversão, que você diga para o Senhor, como diz a música: eu te peço que tu me convertas o coração. Eu te peço que tu me convertas o coração, do começo. Eu te peço que tu me convertas o coração. Que eu decida mudar de uma vez a direção. Volta para o começo. Eu te peço, pede mesmo. Eu te peço que tu me convertas o coração. Que eu decida mudar de uma vez a direção. Que eu decida mudar de uma vez a direção. Terceira vez, eu te peço. Eu te peço que tu me convertas o coração. Que eu decida mudar de uma vez. Que eu decida mudar de uma vez a direção. Agora dessa vez é para valer. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Desta vez é pra valer. Sim, é pra valer, Senhor. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Agora converse com o seu coração agora. Fale para Ele. Decida-se com Ele de converter-se. E peça ao Senhor com as suas palavras. Vai pedindo ao Senhor que Ele converta o seu coração. Tudo começa do nosso coração. Que você decida mudar de uma vez a direção. Sim, o Senhor está precisando, está querendo essa sua decisão. Peça a Ele a decisão. Busque nele a decisão. E se decida a decidir-se. E decida-se a decidir-se. Estou pedindo, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs, para a graça da decisão, Senhor. A graça de uma conversão, de uma frutuosa conversão. Sim, nosso Senhor e nosso Deus. O Senhor mesmo está gritando nos nossos ouvidos: o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Senhor, eu quero crer no Teu Evangelho. Quero crer nos Teus mandamentos, na Tua lei. Quero acreditar, Senhor, no mundo de paz, que é mundo de amor, que é o oposto do mundo do pecado.
E eu não posso entrar, Senhor, para nenhum tipo de pecado, porque todos eles contradizem o amor, e por isso todos eles contradizem a paz, Senhor. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!